Então, ele tinha R$ 65 que ele tirou no caixa eletrônico, né, galerinha? E diminuímos de R$ 53, que foi o valor da prestação. Quanto sobrou? Sobrou R$ 12. R$ 12. Então, ele pagará a prestação e irá sobrar R$ 12, ok? Sim. Alguma dúvida nessa questão? Não, prof. Ok. Não. Laurinha, queres ler as 6 para nós? Voltei, prof. Pode ler, Laura. Laura? E a Laura caiu. Quem quer A ler? Laura saiu. Caiu. Quem quer ler as 6 para nós? Eu. Não, tu já leu. Outra pessoa. Quer ler, Helena? Helena? Não. Quer ler, Bia? Bia, lê a número 6 para nós. Deixa eu botar para baixo. Laura recebe. Pode ir. R$ 950 de salário durante 9 meses do ano passado. Ela guardou a mesma quantia e no final do período tinha 700 e... Falei errado, prof. R$ 720. Quantos reais ela gastou do salário em cada um desses meses? Tá, muito bem. Então, a Laura recebe de salário, né? Essa é a número... Ô, prof, Oi. a Laura saiu porque ela não tá conseguindo ligar o microfone dela. Ah, tá bom. Então, olha só, a Laura recebe R$ 950 de salário, né? Todo mês. O que ela fez com o salário? Durante 9 meses do ano passado, ela guardou a mesma quantia e no final do período tinha R$ 720. Quantos reais ela gastou do salário em cada um desses meses? Como é que nós vamos fazer, galerinha? 720 dividido por 9? 720 dividido por 9. Por que 9? Porque ela pagou ela vai pagar a prestação em 9 meses. Porque ela guardou por 9 meses, né? Sim. Então, nós temos que saber quanto que ela gastou durante esses 9 meses, né? Quanto que ela tinha, né? Guardado lá no início, né? Muito bem. Então, ó, 9. Tabuada do 9. 7. Eu posso dividir para 9? 7 não. Então, eu vou pegar os 70 aí. Mas 72 pode. Quantas vezes eu multiplico para chegar a 72? 8. 9 vezes 8 dá quanto, José? 72. Vou diminuir, vai dar 0. Vou baixar o 0. O que vai acontecer com esse 0 que eu baixei aqui? 0 vai lá atrás do 8. Muito bem. Vai dar 80. Vai dar 80. 80 reais. E agora? Eu tenho 80 reais. Agora, como é que eu vou fazer? Se ela ganhava 950 reais, o que eu vou fazer agora? Uma conta de... Ó, eu preciso saber quantos reais ela gastou do salário em cada um desses meses. Por quê?
ela chegou no final do período dos 9 meses com R$ 720. Então, a gente já sabe que ela gastava quanto? R$ 80 em cada mês, ok? Então, agora eu vou pegar o 950, ó. Vou diminuir do 80 para fazer o quê? Aqui vai dar 0. 5 menos 8 não dá, não é? Fica 8, aqui fica 15. 15 menos 8. 15 menos 8. Vai dar? Ah, 7. Hã? 7. 7. 8 menos nada, 870. Olha só. Então, ela gastava R$ 870 do salário e guardava quanto a cada mês? 80. R$ 80. Então, resposta, Posso ler ela pra a minha? gastou... Posso ler a minha pra você? Pode? Ela gastou em cada mês R$ 80? Não. Os R$ 80, José, ela economizava. Então, é que eu li errado aqui. Ela economizou em cada mês R$ 80? Ela economizava R$ 80 em cada mês e ela gastava em cada mês do salário dela R$ 870. A diferença do 870 para o 950 é o 80. Esse 80 é o que ela guardou. Por quê? Se ela guardou por 9 meses, ela chegou no final do período com R$ 720. Vamos ver se vai dar certo? Se eu pegar 80 vezes 9, vai ter que dar 720. Vamos tirar a prova real? Sim. 80 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72. ó. Com quanto ela 720. chegou na poupança? No final do 700. período? 720. Então, quer dizer que ela gastava, cada mês do salário dela, ela gastava 870 e economizava 80. Entenderam? Para tirar a prova real da divisão, tem que fazer uma multiplicação. Exatamente. Ó, Por isso, deu 720, ó. por É isso o a valor que nós multiplicação, dividimos nos 9 meses. por isso a multiplicação é o processo contrário da divisão. Exatamente. Lembra que a prof falou no início da divisão, que a divisão é a operação inversa da multiplicação. E a multiplicação é a operação inversa da divisão, não é? E a Sim. subtração é a Tem uma pessoa que a subtração é a câmera... continha inversa de quem? Da Tem uma pessoa que a A câmera adição tá é a com continha cachorro, inversa de quem? que é o Da, Pedro Henrique. calma aí. Adição e subtração. Não sei se a palavra dá um branco aqui na minha cabeça. Então, a adição é a conta inversa da subtração. E a E a- subtração é a conta inversa da adição. A mesma coisa, a divisão e a multiplicação. Uma é a operação inversa da outra. Quando eu quero tirar a prova real de uma continha, eu vou fazer a conta inversa. Se é de subtração, eu vou fazer adição. Se eu quero fazer a prova real de uma divisão, eu tenho que fazer uma multiplicação. Então, se você quiser fazer uma prova real da multiplicação, usa a divisão. Uma prova real da adição, usa a subtração. E assim, isso aí mesmo. Muito bem. Então, vamos para a página 38. Vamos lá. Agora, um treino de divisões. É bem legal essa, prof. Organize a resolução de cada divisão em um dos quadrados. Escreva o resultado e o resto ao lado de cada divisão. Vamos fazer a primeira? Você pode responder a B depois? Pode. O André não entrou. Deixa eu ver. Oi, prof. Ah, tá. Entrou agora. Tá aí quietinho? Então, agora nós estamos na página 38.
da apostila. Na questão número 7. Na letra... Não tem letra, né? São 6 continhas. Eu vou, Bota aí, prof, na conta número 1. eu vou dividir o meu quadro em 6 aqui, tá? Ó. Vamos fazer a primeira continha. Qual que é a primeira continha? 618 dividido por 7. Isso. E dá... Não vou falar. Ó. 6 é menor que 7, então eu tenho que pegar o 61. 61 na tabuada de 7. Bem rapidinho para prof. 7 vezes 56. 56, dividir 56, isso, meu Deus. Igual a tá. 58. 7 vezes quanto? 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, 56. E vai sobrar... 5. Aí baixo 8, 58. 58, daí vai com a mesma multiplicação, né? Vezes 8, 7 que dá... vezes 8, 56. E sobra 2, e sobra 2, isso. Qual é o meu resto? 2. Então, aqui ó, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Ali no quadradinho pequeno, que era para botar o resultado, eu botei Aqui 88. vai botar assim, ó, 88. Resto... Eu botei uma barra e 2. Não, daí tu... não sei, né? Tu vai lembrar? Coloca vírgula 2. Resto 2. Botei Muito barra. bem. Eu botei A segunda barra. divisão. 223 dividido por 5. O 2 é menor que 5. Eu tenho que pegar o 22. 3. 5 vezes quanto que dá 22? 5 vezes 4 dá 20. Isso. Sobrou 2. Baixei o 3. 23 na tabuada de 5. Tem que usar o 4 de novo, prof. 4 de novo. Que vai dar 20. Qual foi o meu resto? 3. É 3. Então, foi 44. Resto 3. Muito bem. Próxima. 352 por 2. Primeiro não dá, prof, daí agora dá para pegar o primeiro número, né? Muito bem. Agora eu posso pegar o primeiro número, por quê? O 3 é maior que o meu divisor. Ô, prof, Então, vai daí ser agora, uma quando a gente vez pega uma. todos os Uma números... vezes 2 dá 2. Ô, prof, quando a gente pega tipo assim, o primeiro número, a conta fica maior, né? Porque, tipo Sim. assim, a conta vai ser com É. 3 números. Agora ela vai ficar mais comprida aqui, tu quer dizer, né? Agora eu baixei o 5 do lado do 1, virou 15. 15 na tabuada do 2. 15 vezes 3. Vezes... Calma aí. Deu um branco. É, para dar... Quanto vai dar? Ah, 2 tá. vezes 8, Dá 16. 12. 2 Dá vezes 12. 7. Não, pera. Ah, tá 14. 7. 2 vezes 7, 14. Vai sobrar 1 e vou baixar o outro 2 aqui do lado, né? Daí vai dar vai sobrar, né? Agora vai dar 12. Vai dar 12. 2 vezes quanto? 2 vezes 6. Essa é conta exata, prof. Essa conta aqui teve resto? Nope, é conta exata. Não, então como é que nós vamos escrever aqui? Nós vamos escrever assim, ó. Deu 176, resto 0. Foi que eu botei. Muito bem. 103 dividido por 9. É legal de fazer. Olha só. O 1 eu posso pegar sozinho? Não, é muito pequeno comparado. Vou pegar o 10. Tabuada do 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2? 18. Então vai ser Passou. 9 vezes 1. Então vai ter que ser o 1. Aham. 10 menos 9. 1. Baixei o 3, virou 13. 13 dividido Vai por ter 9. que pegar o 9 de novo, prof. Vai dar 11 aí. Vai dar o 9 vezes 1 de novo. Vai dar 11 ali embaixo. 13
13 menos 9? 13 menos 9, 4. Quanto que foi o meu resto? 4, o resto 4. Foi o maior resto até agora. Porque vai ter mais um Exatamente. maior. Vai ter um maior, só que até agora. Agora, olha só, 1057 dividido por 3. 3. Olha ali os restos. 2, 3, 4 e resto. Olha só, 2, 3. o 1 é menor que o 3, então eu vou pegar o 0 com o meu amigo do ladinho para me acompanhar, vai virar 3 vezes 3, que dá 9. 3 isso mesmo, vezes 3 vezes 3. Que dá 9. Aí vai sobrar 1. Aí Vai sobrar 1 e vai ter que baixar o 5. Daí baixa o 5 fica 15. Ó, sobrou 3 1, baixei o 5, virou 15. 3 vezes quanto que vai dar 15? 3 5. e 5, que dá 15. 3 Daí- vezes 5, 15. Daí subtrai o 15 pelo 15. Deu 0, né? Sim. Daí baixa o 7. 7. 7 na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2? 3 3 vezes vezes 2. 6. 3 vezes 3? 3 vezes 3, meu Deus. 9. 9. 3 vezes 3 não vai dar porque vai passar do 7. Então, eu vou ter que utilizar o 2. 3 vezes 2, 6. Qual foi o meu resto? 1. Qual foi o meu resto? Exatamente. 1. Ô, prof, como o número muda tudo, né? Se fosse só 105 dividido por 3, ia dar uma conta exata. Porque ia Exatamente. acabar em 0 ali. Um número, 7 mudou tudo. Né? Exatamente, muda tudo, né? Agora a última, 159 dividido por 7. Não dá para usar o 1, vai ter que usar o 15. Daí isso daí é 7 vezes 2, que dá 14, porque 7 vezes 3 não vai dar. 7 vezes 2, 14, sobrou 1 e vou baixar o 9, que virou 19. 19. Daí vai ter que usar de novo 14, porque não chegou a 21. Porque 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 21. 21. Eu não posso usar porque já passou, né? Então, vai ser o 7 vezes 2. 2. Vai dar 22. Esse foi o maior resto, prof. Quanto que vai sobrar aqui? 5. 14. Ah, tá. Desculpa. Resto, 5. Então, deu 22 com resto Ô, 5. prof, recapitulando, as respostas foram: a primeira 88 e o resto 2, a segunda 44 e o resto 3, a terceira 176 e o resto 0, a quarta 11 e o resto 4, a quinta 352 352 e o resto 1, e a última 22 e o resto 5? Muito bem, tá aqui no visor, olha aqui, ó. Estão vendo? Aham. Calma aí, Olha prof, só. deixa eu tirar o teu vídeo. Galerinha, vocês têm que montar a continha aqui nos quadrados abaixo, tá? Como a prof montou aqui, tá bom? Eu também montei, prof. Eu também sim. Por que que vocês têm que montar? Justamente para praticar a divisão, né? E Exato. outra coisa que eu falei para vocês têm que usar a tabuadinha que a gente fez lá. Para quê? Para vocês, cada vez que vocês forem procurar lá naquela tabuada, vocês já vão estar memorizando a tabuada, ok? Ok? Ok. Posso baixar aqui? Pode. Ô, prof, posso responder? Prof, tu tá travando. Oi? Não tá, não. Não. Posso responder a B, prof? Tá gravando. Deixa eu botar aqui pra... Ó, letra A. O que nós temos que fazer aqui? Escrever o resultado das divisões. Então, vamos lá. Fala para a divisão em ordem decrescente. Se for em ordem decrescente, é da maior para menor, né? Qual Então, foi é o maior 352? resultado que nós achamos primeiro? 352. Ô, Muito bem. prof.
O Oi. que é desprezando? Desprezando é não... Tipo assim, ó, eu vou desprezar aquele número, eu não vou utilizar ele, Ah, tá. tá? 352 o primeiro, o segundo, 176. muito bem, próximo. 88, 88, próximo. 44, 44, 11. Calma aí, prof. 11, 11 e... Não, 22 depois 11, prof. 2, depois 1. 22, depois 11. 22, muito bem. E o último, 11. Ok. Qual é o segredo da formação dessa sequência? Vai diminuindo por si mesmo. 352 menos 350, não, 352 menos 176 igual a 88. E assim vai. Tá, o segredo é o quê? Sempre vou dividindo por 2. Isso. Se eu dividir 352 por 2, eu vou ter o resultado... De 186. Não, 76. Se eu dividir 176 por 88, eu vou ter... Desculpa, se eu Por dividir 2, prof, que por dá 2, 88. se eu dividir 176 por 2, eu vou ter o resultado 88. E 8. Se eu dividir 88 por 2, eu vou ter o resultado 44. 44. Se eu dividir 44 por 2, eu vou obter 22. E se eu dividir 22 por 2, eu vou obter o resultado 11. Então, o segredo é a sequência Sequência? Sequência é a sequência dos números aqui, tá? Tá. A sequência é formada dividindo. Ô, prof, você colocou sequência. É que Depois só um. sequência é formada dividindo pelo termo. O que é o termo? Pelo termo Termo é a divisão. 2. Ah, tá. Termo 2 para obter o termo seguinte. Aqui, ó. Opa. Eu vou explicar. Ó, a sequência é essa sequência de números, ok? Então, ela é formada como? Dividindo pelo termo... Não, dividindo o termo por 2. Ó, termo é o quê? É o número, tá? Então, a sequência é formada dividindo o termo, eu vou botar aqui entre parênteses para vocês saberem o que é termo. Número é o número que eu estou utilizando para dividir, tá? Então, sempre que eu utilizo o termo, que é o número, e divido por 2, eu vou obter o termo seguinte. Então, divido o primeiro por 2, vou ter o segundo termo. Segundo termo por 2, vou ter o terceiro, e assim por diante. Entenderam o que é termo? Ô, prof, tu colocou sequência com G e seguinte com Q. É, troquei mesmo. Então, aqui, ó, agora não vai dar para mim arrumar. Deixa eu arrumar aqui por cima, peraí. Prof. Ô, prof. Pronto. Ô, Certo prof. agora? Ô, prof. Oi. Na conta ali que a gente fez das 7, entre as 6 contas, a terceira fala sobre isso, ó. 352 dividido por 2 deu 176. Isso mesmo. Bem, isso aí mesmo. Posso apagar? Já corrigiram? Galerinha? Oi, prof. Corrigiram? Calma aí, professor, já tô acabando. Então vamos lá, Elô. Rapidão.
Alguma dúvida até aqui sobre a divisão, galera? Tem certeza? Tudo certo? Alguém tem algo a falar? Matheus? Matheus? Oi. E aí, Matheus, tudo certo? A mamãe me ajudou. É, mas ele conseguiu Tá indo, devagarinho entender? tá indo. Tá indo, Patrícia? Tá, devagarinho tá. Assim é mais tranquilo. É. Ô, Matheus, olha para a prof. Tá usando a tabuadinha? Oi. Tá usando a tabuada? Tô. Aham, isso. Sempre que tu for fazer a divisão, Matheus, fica com a tabuada na mão para tu procurar o número lá, a tabuada que a gente está trabalhando. E assim tu já vai memorizando essa tabuada, tá bom? Posso seguir? Pode. Ok. Agora a gente vai aqui, ó. Então, essa parte aqui, como eu já fiz a leitura lá na minha videoaula, nós vamos fazer o quê? Correção, tá? Ó, para quem não estava na aula, a realidade aumentada é essa aqui, tá? Que vai aparecer o Coliseu, que é esse aqui, né? E vai aparecer lá as instruções que vocês vão ter que pegar, que depois eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Então, a seção de GAI está perguntando o seguinte. A partir do texto, né? Há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Mais ou menos 250 anos. 2.500 anos, desculpa. Tá, porque lá diz que foi na Grécia há mais ou menos 25 séculos, né? Então, ano 2500 aproximadamente. Ah, mas aí aqui, o que eles pedem para a gente fazer a continha, tá, gente? Então, vamos fazer a continha. Se foi há 25 séculos, 25, Ou é só contar do zero atrás. 25 séculos. Certo. Opa! 25 séculos. Quanto mesmo vale um século, gente? Prof, Anos. Oi? 20. Um 20. século vale quantos anos? 100 anos. Então, eu vou ter que fazer 25 vezes 100. Que vai dar 2.500. Então, eu deixo eu marcar aqui, ó. Um século Ou 100. vale 100 anos. Apesar disso, é só botar 2 zeros na tese do 25. Exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Quando eu multiplico um número... Por 100. Eu já expliquei isso para vocês, lembra? No início do ano? Quando eu multiplico um número com 100, sempre vai 2 zeros atrás. E quando eu multiplico um número por 1000, vai 3 zeros atrás. Quando é por 10, tá aí 1 zero Ó. atrás. 1 zero atrás. Multiplicar. Quando eu multiplicar por 10, por 1 zero atrás. 100 e por 1000, né? Aham. Ó, eu vou Sempre acrescenta a multiplicar quantidade de zeros que tem lá por atrás. 10. Vou fazer o exemplo para vocês. Quando eu multiplico por 10, simplesmente eu vou botar esse zero aqui Vai dar 1000, prof. e vou copiar todo o número que está aqui em cima, né? 1000. Quando eu multiplico por 100, o que eu faço? Eu pego esses 2 zeros, coloco no final e copio o número de cima. Quanto que deu? 10.000. 10.000. Quando eu multiplico por 1000, o que eu faço? Eu pego os 3 zeros, coloco atrás e copio o número de cima. Que número eu Deu formei? 100.000. 100.000 e 1000 por 1000, prof. Faz a conta 1000 por 1000. Exatamente. Ó, Conta 1000 por 1000. 1000. Muito bem. Quem Os quiser números são copiar isso aqui, ó. pequenininhos. Quem quiser copiar isso aqui, pode copiar, ó. É bem legal.
Os números são infinitos, né? São infinitos, eles nunca vão terminar, eles sempre vão continuar. Então, se eu multiplicar 25 por 100, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 zeros no final e vou copiar o número que eu estou multiplicando, que é o 25. E eu vou ter o quê? Quanto que vai dar? 2.500 Anos. anos, séculos? Anos, né? Anos. Ô, Muito prof, bem. se fosse, vamos supor, 25 por 10, ia ser 250. Se fosse 25 por 1.000, ia ser 250 mil. Exatamente. Agora, segunda bolinha. Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto e em que década desse século? Bem, Século ele XVIII foi no e século década XVIII. Século XVIII. e década 177. Século XVIII. E década 100. O século XVIII, ele compreende aos anos de quanto mesmo? Que a professora, nós fizemos tudo isso? Ele vai de que ano a que ano? 1800. Fala, André. 1701 a 1800. Muito bem. Lembra? Isso a gente fez no início do ano, né? De saber quando acaba o século, é fácil saber quando começa. Exatamente. Então, o século XVIII, ele compreende aos anos de 1701 a 1800. Ok. Mas o que a gente quer saber é a década, né? O prof, a década de 177? Não. Ó, década de 1761 a 1770. Porque olha aqui, ó, década é o que vem aqui atrás, não é os dois últimos números? Unidade e dezena, olha aqui, ó. Vou fazer aqui no quadro para vocês. Ô, prof, Oi? tá certo, eu coloquei assim, século XVIII, década de 70. Século XVIII, década de... 70. Década de 60 e 70, de 60 a 70, porque olha só, década. Vamos pegar aqui, ó, 1701, né? E foi no ano de 1770, né? Isso. Desculpa. 1770. Então, foi na década de 70, né? A década de 70 vai de 1761 a 1770. Então, é a década... Isso. Porque, olha só, como o século, ó, o século, ele também corresponde na centena, a década não é dezena? Então, ele vai corresponder à mesma coisa, ó. Então, a década de 70, ela não é só o ano de 70, ela vai dos anos de 1761 a 1770. Então, esses anos aqui, ó, eles compreendem a década de 70. Se fosse, em vez de 1770, fosse 1765, que década seria? Década de 70. Porque a década vai de 61 a 70. Agora, a década de 80. Vamos fazer outro exemplo para vocês entenderem. A década de 80, ela vai de 1771 a 1780. Ó, década de 80. Então, dentro de uma vamos supor, exatamente década de 70, vamos supor, não tem 61 a 70, exatamente década de 70. Dentro de década de 70, assim, 700 anos, né? Não, 10 anos. Uma década tem 10 anos, José. Sim, mas eu tô... Entendi agora. Entendeu? Ó, uma década tem 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio
1000 anos. 1000 anos. Então, uma década, ela tem 10 anos, ó. Agora, se eu for falar assim, ó, quais são os anos que compreendem a década de 90? Que ano que seria? Quem é que arrisca? Década de 90 é de 1800. Calma aí. 1000. Ó, vamos esquecer aqui esses 1000 e pouco na frente, vamos fazer só a década. Igual nós fizemos do século, ó. Então, a década de 90 é de 81 a 90. 90. Então, no caso, 1000. No caso, se aqui fosse... Ó, por exemplo, aqui, ó. Se aqui 1781 a 1790.